as percentagens. Bom, tá, nesse município fantasioso, as percentagens funcionam de outro jeito, mas mais ou menos são isso. Então, assim, temos número de pessoas mais as percentagens de número de analfabetos, tá? Que correspondem diretamente ao número de pessoas. Eu vou dar a vocês os intervalos, tá? De onde vem, por exemplo, os quintis e os cortes naturais. Por exemplo, para quintis temos 5 grupos, tá? O quintil primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, que o valor vai ir até 8,2 do primeiro, do segundo quintil, do grupo 2, vai ser 11,2, do terceiro vai ser 14,4, do quarto vai ser 20,8 e do quinto vai ser 60. Tá? E isso corresponde diretamente a um número de pessoas analfabetas. Então, os quintiles vão a evaluar um número de pessoas analfabetas. Vamos ver, pluma acá. Pluma. Aqui, assim. Tá? Este quadro vai classificar o número de pessoas analfabetas e vai a classificar nos 5 grupos. Então, por exemplo, 10 pessoas analfabetas correspondem a o grupo número... A que grupo, gente? Aquele Q1 ali. Este é o valor máximo. Este é o valor máximo. O valor máximo é o Q4. Aqui, por exemplo, 10 pessoas, 10 correspondem a este. Este é o valor máximo do intervalo, que o intervalo vai de 8,3 a 11,2, a 11,2. Ah, tá. Então não é exato em relação ao que está na... É um intervalo, né? É um... Intervalo é o nome? Sim. É um intervalo. A ver, borrador. Isso. Outro, por exemplo. O número 15 aqui do distrito C, a qual número, a que grupo corresponde? De aqui, dos quintiles? Q3. Q4. A4. Este é o valor 4. máximo. Ah, é o máximo, ok. É a última, desculpa. o valor máximo do intervalo. Sim. Então vai ser 4. Estamos? Isso, 4. 4. 60. Aqui vai ser? 60 é 60. 60 é 5. Aqui é 5. 5. Estamos? Então. Eu só tenho uma pergunta. Tem uma pergunta para fazer aqui, aproveitando. Tá, no caso aqui, nesse quadrinho aqui do quintil aqui, né, tem 5 selecionados, né, do Q1 ao Q5, né? Nesse quadrinho aqui. De quintil. Tá, isso. Aí, como é que desses 5 aqui, lá naquela coluna lá do número de pessoas analfabetizadas, que a setinha está lá indicando, qual daquelas células ali, os 5 vai ser indicado? Do A, B, C? Como é que a gente vai selecionar? Não. Aí estamos somente o valor do distrito A, o número de pessoas analfabetas é 10. ¿Tá? Ese es el área, el nombre de área. Nombre de área A, de 10 pessoas analfabetas, que corresponden a un 6%. Cuando estamos aquí, que son 10 pessoas analfabetas, segundo os intervalos de quintis, corresponde a o grupo número 2. Tá? Porque um valor 10 que vai aqui até um máximo de 11,2. Tá, mas a gente vai avaliar essas 10 colunas, no caso, em relação ao quintil. Exatamente, aqui. Ok. Então, por exemplo, aqui vou tentar acá escrever. Aqui temos, então, o número, tá? 10. Quantas
quantos grupos temos aqui, então? Temos 5 grupos, verdade? E esses 5 grupos são exatamente equitativos. Tem dois municípios em valor 1, 2 municípios em valor 2, 2 em 5, 2 em 3 e 2 em 4. Tá? Porque é equivalente. Lembremos que Quintiles deixa um número exatamente igual em cada grupo. Então, por exemplo, se nós passamos aqui aos distritos, por exemplo, para o distrito A, qual é o grupo, o valor de analfabetismo absoluto? Qual é? É 2, que corresponde aqui, não? B é 1, C é 4, D é 3, E é 4, F é 3, G é 5, H 5 e 2 é J1. ¿Estamos? Ok. O que quer dizer? Onde estão as piores situações de analfabetismo? Em Macondo. Por número de pessoas. Onde estarão? Onde está o valor maior de analfabetismo? Em que distritos? 6, 1. J e B? Não. Estão em G e H, porque são valores 5. Os maiores, eu coloquei os menores. Os maiores. Os maiores. Os maiores, Essas são as piores situações de... vocês estão vendo aqui a pluma em vermelho? Os números em vermelho que eu estou colocando? 5, sim. O percentual é o 30,5 aqui em percentual. Os percentuais maiores. Aqui, mas somente estamos acá em Quintis, não? Aqui estamos em Quintis. E vocês estão assistindo, aqui estão enxergando os números que eu coloquei nos distritos? 2, 1, 4, 3? Sim. Tá bom. Sim. Em vermelho, não? Bom. Teve a cola aqui e tudo, mas não... Tá bom. Entendi. 5 G e o H. E agora, o que acontece, então, por exemplo, com analfabetismo em valores percentagens? Tá? O que vai acontecer? Isso, a verdade, vai mudar. Fora de que está mal calculado, mas achemos que estes são os valores reais. Eles vão dar, por exemplo, o percentagem de analfabetismo para a área A, para o primeiro distrito, o distrito A, de acordo com a tabela aqui de Jens, que é também o valor máximo, ele diz, o primeiro grupo, a primeira quebra, o primeiro corte vai ser em 0,6. Então, inclui o V e a J. Tá? Vilmar, qual vai ser o valor, o corte natural que corresponde, o mesmo grupo que corresponde para a área D, segundo a tabela? O valor D é 8,4. 3. 3, muito bem. Leonardo, para G, para o distrito G. Distrito G? O valor é 14,4. É o mesmo ali, o mesmo valor da porcentagem deu o mesmo valor do CN4. Vai ser 4. Então, por exemplo, aqui vamos a ver, A é igual a 2, B é igual a 1,
C es igual a 3, D es igual a 3, E es igual a 4, F é igual a 2, G é igual a 4, H é igual a 5, I é igual a 2 e J é igual a 1. Lembremos, ainda assim, quando o quintis tem o mesmo número de municípios por grupo, em cortes naturais isso não acontece, tá? Aqui os grupos podem ser mais grandes ou mais pequenos. Por exemplo, o primeiro grupo de menor analfabetismo tem 1 e 2. O valor 2 tem 1, 2, 3 áreas. O valor 3 tem 1, 2. O valor 4 tem 1 e 2. E o valor 5 tem 1. Tá? Aí não são equitativos. Bom, assumindo, tá, que isso mesmo aconteceu finalmente para todos os indicadores, para todos os índices, o que nós faríamos a continuação é misturar este valor. 2 e 2, 1 e 1, 4, 3, 3 e 3, 4, 4, 3, 2, 5, 4, 5, 5, 2, 2 e 1, 1. O porquê acontece essa diferença? Porque aqui o que estamos vendo em vermelho, o número de pessoas analfabetas, que ficou finalmente classificado por quintis, é quando o maior número de pessoas tem uma condição específica, neste caso, analfabetas, tá? Então, provavelmente, o que está mostrando somente o maior número de pessoas analfabetas. O maior número de pessoas analfabetas estão em G e em H. Entanto, mas comparando em percentagem sobre a condição de analfabetismo, as piores condições somente se apresentam em H. O que quer dizer isso? Que quando tivéssemos a pior situação de número e a pior situação em percentagem, é a pior situação de vulnerabilidade. Qual é a área que tem a pior vulnerabilidade social, pior vulnerabilidade por analfabetismo, Leonardo? O distrito. Qual distrito de Macondo tem a pior situação? Leonardo? É o H. O H. Porque ele tem tanto em número como em percentagem, tem diretamente... Ah, esqueci. Ah, não, estou gravando. O que não estou me mostrando, desculpa. Então, esse tem as piores condições. Qual tem as condições de menor analfabetismo, Vilmar? É o B e o J. B e J, muito bem. Tá? Então, nós o que estamos agrupando são, neste caso, os distritos. Tá? Se nós quisermos fazer o índice de vulnerabilidade para municípios, o que nós estamos ubicando em cada um desses grupos é os municípios, cada um desses municípios. Então, vamos a ter, por exemplo, 20 municipios en un grupo, 20 en otro, 20 en otro, 20 en otro, 20 en otro. Más en cortes naturales podemos tener 1, 20, 30, 15, etc. Bom, gente, até aí a parte de como fazer. Agora sim, perguntas. Até tem uma questão ali, no caso, agora para o final. Por exemplo, aqui, esse município aqui, no caso da Colômbia, né, o Macondo, vamos imaginar que fosse Rio Grande, e essas 10 áreas aqui de Rio Grande seriam, por exemplo, 10 bairros aleatórios, né? Tá. E naquele outro gráfico que ficava na horizontal, que tinha os 20 ali, vamos dizer que... Isso. Esse? Isso. Não, esse aqui. Vamos dizer assim, que a gente poderia fazer esse aqui somente para Rio Grande, no caso, um exemplo, né?
ou então pegar 20 municípios do Rio Grande do Sul, que a proporção ali seria a mesma. A divisão ali. O que vai acontecer, por exemplo, vocês utilizam... Quantos municípios tem o Rio Grande do Sul? 330 e poucos, parece. Tá. É que mudou agora o último. 337, parece. Desses 337, vai ser o total de 100% de municípios. Então, imaginemos que os valores de analfabetismo, eles vão a classificar os municípios. Tá? Vamos ver isso agora mesmo, para que vocês vejam. Descartar. Ok. Vamos ver acá a planilha. Muito bem, gente. Vamos ver acá. Me falam quando estén enxergando. A tabela Excel. Esta é a tabela que eu vou dar para vocês desenvolver o exercício. Todos os dados já foram calculados. Calculou Bruna Gautelho. Então, aqui temos exatamente como se vê uma planilha de índice de vulnerabilidade para os municípios do Rio Grande do Sul. O que eu vou solicitar Rio Grande do Sul. Ya no sé si son todos Rio Grande do Sul. Creo que son solamente Mirim São Gonçalo. Bom. O que eu vou solicitar para vocês é utilizar esta mesma planilha, tá? E visualizar cuáles son los peores municipios, los municipios en peores situaciones y cuáles son en mejores o menos peores situaciones. Por ejemplo, vamos a ver o valor de analfabetismo. Aquí, por ejemplo, tenemos un total de 45 municipios. Y de analfabetismo, vamos a ver acá todos estos municipios, y aquí están un número total de analfabetismo. ¿Tá? ¿Dónde están las peores situaciones? Están, por ejemplo, en Pelotas, en Cachoeira do Sul, e Valle. Provavelmente são os municípios mais grandes, com maior número de pessoas. Vamos a ver a percentagem, como muda isso. Vamos a ver em percentagens. As piores situações estão em Santa Margarida do Sul, Santa Ana de Boa Vista e Cerrito. Tá? Então, com isso na mente, vamos ver como deu os valores de absolutos e de relativos. Vamos a ver como ficou. Revisar, vista, imobilizar, paneles. Ok, vamos a ver como fica esse valor. Ai, carambolas. Um segundo. Vista, imobilizar, imobilizar. A ver acá. Já. Aí está. Então, Ai, Jesus. A ver, otra vez. Movilizar, movilizar, otra vez para arriba, aquí. Eso es complicado esto. Vista. Vista. Y movilizar. Ahora sí, ya. Ahí está. Perfecto. Bueno, ahora, con eso en la mente, ¿no? Lembremos. Vamos a ver. Pelotas, Bagué. Então, aqui, índice absoluto de analfabetismo, que é esta coluna, Bagué ficou em 5, Arroyo Grande em 5, Pelotas 5, e Bagué 5. Encruzilhada do Sul. Ahora sí. Bueno, ahí está. Encruzilhada. Eso, Encruzilhada do Sul. Tá? Canguçu. Camaquá, Cachoeira, Capaua, etc. ¿no? Mas esos tres que nos falamos, ahí están en valor 5. ¿no? Ahora vamos a ver en valores absolutos. En valores relativos, disculpe.
a cuestión mudó, ¿no? Ya no son los mismos municipios. Mudó. Arroyo Grande já é 4. Bagué é número 2. Capava é 4, Cachoeira 3. Entanto, os valores mais altos em valores relativos, em percentagens, vai ser Amarara Farrador, Cerrito, Dom Feliciano, Santa Ana de Margarida, Santa Ana de Boa Vista, que foram aqueles que nós falamos. Esses. Viram? Somente 5. 5 municípios têm um valor 5. Então, o porquê fazemos isso? Por que utilizamos valores absolutos e por que utilizamos valores relativos? Porque precisamente sempre a maior quantidade de pessoas morando numa região vão ter maior probabilidade de apresentar uma condição. Tá? É o mais esperado. Por exemplo, as pessoas em uma cidade vamos ter as piores condições, vamos ter a maior quantidade de pessoas em piores condições, a maior quantidade de pessoas em vulnerabilidade. Mas em valores relativos, em percentagens, isso vai mudar, porque já vai ser representativo de acordo ou segundo o total de população. Então, quando combinamos essas duas situações, onde depende do número total frente ao porcentagem e misturamos, já vai dar um valor diferente, já? Ele vai a tentar de promediar, a combinar através do promédio o valor, que esse é o efeito da tabela. Somente o que eu queria que vocês soubessem como se calcula o índice de vulnerabilidade. Não neste curso não é necessário que vocês sepam como sejam expertos em fazer o índice de vulnerabilidade, mas é para vocês mostrar como fazer os cálculos, como que cada vez que vocês utilizem valores, também pensem que qual é um valor, se a condição que eu quero estudar vai ser muito mais sesgada a causa do total da população ou vai ser mais sesgada através da percentagem da população, a representatividade dessa população. Tá? Não é uma questão de colocar valores e números e depois classificar. Fala aí, Jonas. Professor, uma pergunta. Teria como voltar naquela tabela, naquele exercício que estava explicando dos quintis, tinha aquelas 5 selecionadas ali? A tabela do PowerPoint? Não tá, isso no PowerPoint, não tá nessa aqui. Porque agora, falando essa última parte, como é que é estipulado aqueles valores ali? No caso, o quintil 1 era 0,6, o quintil 2 era 8,2. Como foi estipulado aqueles valores ali? Estes valores? Só que eu estava me referindo, só que eu estava me referindo naquela outra planilha ali. Porque teve 5, foi os 5 quintil e teve os 5 de cortes naturais, né? Estipulados, né? Para aquela outra explicação lá do analfabetismo. Volto para o PowerPoint? Isso. Segundo. New Share, PowerPoint. Aí está. Aí estão? Enxergando? Isso. Ará. Aí tem aquela tabelinha ali do canto ali, né? O quintil de Q1 8,2. Tá, esses valores aqui de 8,2, como obter? Bom, isso. Obtenemos através do cálculo de quintis e do cálculo de cortes naturais. Eu tinha reservado para vocês, mas acho que bem muito, utilizando o cálculo. Vou colocar aqui, New Share, aqui. Tá. Esta é a fórmula que a gente usa para RStudio. Tá? Aqui acabo de ver porque salió mal os porcentagens. Que utilicei outra coisa. Bom, então, por exemplo, eu acá estou utilizando analfabetismo absoluto. E aqui, analfabetismo
relativo. Bom, usando RStudio, nós utilizamos un paquete que se llama class intervalos, quiere decir que va a clasificar intervalos de una tabela que eu chamei Macondo, da columna, por ejemplo, analfabetismo relativo, en 5 grupos utilizando cortes naturales, que he llamado aquí Jenks. ¿Vocês están enxergando ahí el blog de notas? Sim. Isso. E para calcular quantiles eu utilizo un módulo clase interval da tabela para uma tabela Macondo da columna analfabetismo absoluto, 5 grupos en estilo quantiles, tá? Isso vai me dar, não sei se vocês utilizam RStudio. No caso, esses dados, eles são colocados na tabela do QGIS? Tá. Estes dados, este cálculo, esse cálculo que estou fazendo aqui, por exemplo, eu vou calcular quintis de analfabetas, tá? Eu vou fazer isso neste momento. Vou fazer, por exemplo, class int vou utilizar o módulo class intervals do Macondo. Por que não aparece Macondo? Macondo. A ver, clear. A ver se foi que aconteceu alguma coisa. A ver, que eu quero ver aqui. Que eu não sei onde deixei isto. Macondo. Ok. Importar. Momento. Tá, se vocês utilizarem RStudio, não sei, vocês utilizam RStudio? Não. Bom, mas mais ou menos. Isso. Mas, por exemplo, deve ser semelhante ao que aparece para cálculo de densidade, ou cálculo de área no QGIS quando se abre a metadatabase. É um pouquinho, mas este é outro tipo de software. Então, por exemplo, o que acontece? Não é recomendável utilizar em ArcGIS ao fazer utilizando o serviço de classificação do QGIS, porque eles têm um problema no algoritmo. Tá? Eles estão forçando. Isso lembra nesse exercício, exemplo que eu di com a cor de pele, que leva, por exemplo, 80 pessoas pretas para. Eles vão sim ou sim, vão fazer cinco grupos. Isso. Sem pensar. Eles fazem isso, tá? Por isso não pode ser. Baixar o RStudio. 5, por exemplo, o estilo que vou utilizar é estilo. Ai, Jesus. Quantile. A ver se salió. Ahí está. ¿Vieron? Então, aqui, ele vai me dar o valor. Tá? Por exemplo, de 10 a 27, de 27 a 60, de 60 a 97, de 97 a 120, de 120 a 210. Tá? Esse é o grupo. E vem aqui, é o número de série. O número de valores que estão dentro desse. 2, 2, 2 e 2. Tá? Porque são 10. Vocês estão enxergando aí? Sim. Eu coloco caindo os intervalos e dividiu em 5 classes. E em tanto, fala aí. O primeiro, no caso, seria lá no caso até 27, né? O segundo até 60. Exatamente, até 97, até 120, 200, que correspondem aqui ao número de pessoas, não? Não estou fazendo analfabetismo, nada. E, por exemplo, em cortes naturais, em Jenks, o mesmo, 10 a 15, de 15 a 30, tá? O mesmo, tá praticamente os mesmos valores, mas são diferentes intervalos, vem? E quantos são o número de municípios, de áreas aí? 2, 2, 1, 3 e 2, tá? Isso acontece. Mais ou menos. Então, obtemos esses intervalos usando este programa.
dentro da planilha que eu vou dar para vocês estão enxergando a planilha? Sim. Tá. Sim. Aí dentro, na segunda aba, aba, não? Isto é aba. Sim. Aba. Na segunda aba, aí temos os intervalos. Que eu chamo, que acá em espanhol são rangos, mas intervalos, valor último de cada um. Tá? Então, por exemplo, aqui, analfabetismo, 310 é o valor máximo, 553, 1200, 1915, 11.350. Para cortes naturais en porcentajes es 1,67, 4,55. O sea, el valor máximo de percentajes de analfabetismo es 12% da população. Tá? Então, aqui vocês têm todos os intervalos com que foram calculados. Estes valores de analfabetismo, de indicadores. Tá? Aqui indicadores absolutos e indicadores relativos. E também tem o valor correspondente a subíndices. Subíndice social, subíndice habitacional absoluto e subíndice econômico absoluto. Tá? Por exemplo, vamos a ver onde estão as piores situações. Dados. Aqui. As piores situações, por exemplo, são em Bagué, Cachoeira do Sul e Camaquá. Tem as piores condições de vulnerabilidade social na dimensão social, tá? Na habitacional, pobre Bagé está muito mal. E Bagé, Caçapava, né? E do econômico, algo aconteceu aqui? Não sei o que aconteceu. Herbal, Cristal, não sei o que passou, porque esse não está organizando bem. Bom, tá bom. Mas mais ou menos é isso. Tá? Aqui vocês têm o valor total dos índices, a soma dos valores, etc. A combinação final, vocês têm aqui nos rangos, tem como foi combinado, etc. Eu vou dar para vocês esta planilha para que vocês observem, mais ou menos estudem um pouco sobre como um valor, ou quais são mais ou menos os valores das classes. Tá? E o que eu vou pedir é que vocês utilizem estes valores que temos aqui e gerem os mapas de classificação absoluta e relativos. Tá? Vilmar e Leonardo utilizam QGIS? Sim. Os dois? Bom. Leonardo, estamos, não? Então, somente usar estes mesmos, fazer uma seleção de municípios, de acordo a estes municípios, acho que deve ser Bagé, e fazer os mapas, tá? Desses indicadores. Tá? De acordo. E o valor, por supuesto, que vai ser este valor, não? De cada uma dessas. Então, por exemplo, Vilmar tem que fazer 3, 6, 9 mapas e Leonardo os mesmos 9 mapas. Vilmar tem que fazer os mapas absolutos e Leonardo os valores relativos. Tá? Os valores, os intervalos relativos também está naquela outra aba ali. Aqui. Onde aconteceu onde estão esses cortes? Não? Vocês não precisam já fazer nenhum tipo de classificação, não? Porque eles já estão classificados aqui de 1 a 5. Sim. Vocês não têm que fazer nenhum tipo de classificação. Somente colocar o valor do mapa, utilizando 5 classes aí que já estão, de 1 a 5, e fazer um mapa. Tá? E que fique diretamente como os mapas de vulnerabilidade, por exemplo,
vocês escolhem, né? Qualquer tipo de cor, etc. No caso, assim, ó, vamos pegar ali porque o que eu tenho do QGIS, o programa que eu tenho ali, ele pega, no caso, né, o mapa do Brasil, só que o que eu fiz aqui foi só referente ao município de Rio Grande. Sim. E aí dos outros municípios aqui do estado eu não tenho. Sim. O Shape, tá falando, Leonardo? O Shape tem que utilizar o código aqui. Tem que fazer a seleção segundo o código que aqui vocês têm. O código de município. Eu tenho o Shape do Rio Grande do Sul. Por esse código a gente consegue fazer? Porque este código é o mesmo código da cartografia. Não, mas ele não tem a base. Eu te passo o Shape do Rio Grande do Sul. Tá. Eu sugiro assim, Vilmar, se você quiser, você faz a seleção dos municípios e já passa para Leonardo. Porque já estariam selecionados, porque acá não são todos os municípios do Rio Grande. Não estão todos os municípios? São 47 municípios. Sim. Eu acho que também tenho todo o valor dos municípios, mas não sei a verdade onde estão. Tá? Com isso, vocês vão ver somente o que eu quero que vocês façam é fazer 10 mapas, 9 mapas cada um, e ver depois, tentar analisar onde estão essas diferenças, mais ou menos visualizar o que acontece, onde estão as piores situações, o porquê, se vocês veem algum padrão dentro, por exemplo, de água de esgoto ou desemprego, tá? Se vocês, por exemplo, veem um padrão de analfabetismo em valores absolutos, no valores relativos de outro tipo de padrão, tá? Para que vocês vejam e tentem de analisar como é explicitar ou como é interpretar esses mapas. E onde estão essas situações? Tá? Somente como um exercício assim, façam os mapas e o demais exercício fazer mental, porque depois para escrever, se vamos a fazer, na próxima aula, que acho que dentro de 8 dias, na próxima semana, fazemos o índice sintético, com base nos seus resultados. Tá, e esses mapas tem que já estar pronto para a próxima aula? É bem fácil. Não precisam fazer o mapa, precisam fazer um print screen, fazem em QGIS e fazem um print screen e pegam em um Word.